Nossa entrevistada de hoje é a médica infectologista e professora do curso de Medicina da Unila, Flávia Trent. Bom dia, Flávia, seja bem-vinda. Bom dia. Além de professora, a Flávia atua no Hospital Costa Cavalcante e no CIAT. Ela é graduada pela Universidade Estadual de Londrina e especialista em infectologia pela Sociedade Brasileira de Infectologia, além de ter mestrado em doenças infecciosas e parasitárias pela USP. E o tema da nossa roda de conversa é um assunto que está preocupando as autoridades de saúde, o sarampo. Em setembro de 2016, o Brasil comemorava a eliminação do sarampo em seu território. 3 anos depois, a doença voltou a ser registrada no país, principalmente em São Paulo. Atualmente, o Brasil registra 4.476 casos confirmados de sarampo, segundo o boletim epidemiológico publicado na última semana pelo Ministério de Saúde. No Paraná, já são 13 casos confirmados e 147 casos em investigação. Flávia, na sua opinião, como infectologista, por que o sarampo voltou a ser registrado aqui no Brasil? Bom, isso aí é uma tragédia de saúde pública, né? E que nem aquele livro, né? É a crônica da morte anunciada. Porque assim, nós já percebíamos, nós recebemos, que nem você falou, em 2016, recebemos o título de país que tinha erradicado o sarampo. Recebemos em 2016, já tivemos que devolver o título em 2017, né? Que começaram a aparecer alguns surtos pontuais, né? Só que assim, isso é trágico. Então, o que a gente percebeu foi a diminuição dos índices de vacinação para o sarampo. Para que um país, né, uma cidade, ela não permita que o vírus do sarampo entre, você tem que manter índices de vacinação altíssimos. 95%, né, da população alvo para vacina, ela tem que ser atingida, né, ela tem que ser vacinada, né, com pelo menos, isso para a gente o ideal seria assim, pelo menos 2 doses, ou da vacina de sarampo, ou da vacina tríplice viral, ou da vacina quádrupla viral, né, então são 2 doses, com intervalo mínimo de 1 mês entre elas, né, acima de 1 ano de idade. Isso é uma pessoa convenientemente vacinada contra o sarampo. Daí você tem alguns esquemas, né, que vacina às vezes abaixo de 1 ano, que nem agora a gente está numa situação que a gente está vacinando as crianças já a partir de 6 meses, mas essas crianças vão ter que, de novo, com 1 aninho, desconsiderar essa dose, tomar de novo e depois com 15 meses. E a gente tem visto o quê? Muitos jovens e adultos que não foram vacinados adequadamente na infância, então a faixa etária entre 15 e 30 anos estão a maioria dos casos, né? E os pequenininhos abaixo de 1 ano, né? Então, essa incidência, o aumento da incidência da doença, ela é algo que está ocorrendo só no Brasil ou é algo que se vê também em outros países? É algo, né, que tá pelo mundo inteiro, né, ali em países mais estruturados que o nosso, talvez, pela questão do movimento antivacina, isso foi um total desserviço, né, à população. Então é uma coisa que tem acontecido mundialmente, né? E agora eu acho assim que tanto o governo brasileiro quanto a Sociedade Brasileira de Imunizações, já há uns 2 anos, ela tem se posicionado muito firmemente, né, a favor da vacina, né, pró-vacina, inclusive divulgando de forma mais forte assim, algumas exigências. Então, assim, você vai levar teu filho na escola, seja pública ou particular, você tem que apresentar uma certificação de que ele está com a vacina em ordem, de acordo com o calendário nacional, até o momento, né, da idade dele. Eu já vi concurso público também, aqui Santa Terezinha foi muito bem, teve o concurso público dele, eu tive que fazer até para alguns amigos, né, que vacinam lá, ver a carteirinha e dar o atestado de que eles estavam com a vacinação em dia, senão a pessoa não assume o cargo público. Acho que isso, assim, o Brasil deixou muito claro que aqui não vai ser permitido essa questão de não se vacinar, inclusive crianças que não são vacinadas, porque os pais fizeram uma opção por não vacinar, né, você pode, né, interpelar judicialmente, tem alguns juízes que têm feito isso, porque você está
expondo essa criança a doenças potencialmente graves, com sequela, até com evolução para fatalidade, né? Então as pessoas, a gente entende, eu sou super a favor da liberdade de escolha, da liberdade individual, mas é aquela velha história, a nossa liberdade vai até onde chega do outro, né? E é complicado, a gente vê, por exemplo, muita fake news rodando nos WhatsApp, daí começam a falar que vacina é ruim, pronto. Quem não tem o mínimo de senso crítico, como a gente falou na abertura, é importante você analisar criticamente as informações. Aí divulgaram algo que realmente muita gente deixou de se vacinar, né? Mas então fica aí a dica, é importante e inclusive tem questões legais que resguardam a criança da vacinação. Muito legal. Falando nessa questão das fake news, Flávio, o que você vê? Quais são as principais mentiras que circulam sobre o sarampo e sobre as vacinas? Eu nem quero falar, né? Porque é tanta bobagem que dá até uma raiva. Eu sempre digo assim, o caso, vamos supor, né, do efeito colateral grave, da vacina que não deu certo, do autismo, todas essas coisas, né, que sei lá, que nasce chifre, bolha, aquelas invenções, né, fica com a língua azul, não sei, cada coisa que eles inventam. Sim. Nunca é com alguém próximo e conhecido. Eu sempre falo assim, é o tio do primo, da avó, do caseiro, né, do vizinho, do cara que mora na palafita do Acre. Nunca é assim, né? Ah, não, foi com meu filho, foi com meu primo. Não, nunca é. Foi com o meu paciente, nunca foi. Eu falo assim, eu tenho a clínica de vacina desde 96. Eu vacinei, né, e vacino, não é força de expressão, eu tenho centenas de milhares de vacinas administradas, tá? Então, assim, eu sei, são 20 e tantos anos, eu sei do que eu estou falando. Eu nunca vi, e quero continuar não mesmo, nenhuma reação vacinal grave nos meus pacientes. Existe reação vacinal? Existe até reação vacinal grave, mas são a completa exceção. Uma vacina clássica do HPV, que deu aquele fuá, né? Ah, não vou vacinar minha filha, meu filho, porque vou estimular a sexualidade. Eu falo assim, gente, ninguém precisa estimular ninguém para sexualidade, para usar droga, para beber. Tudo que está ligado ao prazer, a gente vai sozinho achar. Né? Então, você deixa de vacinar teu filho com essa desculpa escrota, e o teu filho, no primeiro ano de relação sexual, ele pode se expor ao HPV e ter a infelicidade de desenvolver um câncer de colo de útero, que é o mais comum, mas a gente fala de câncer de pênis, de câncer de borda anal, câncer de garganta relacionado ao HPV. Caramba. Porque você quis supostamente não incentivar a sexualidade, que já está ali, gente, a gente já nasce um ser sexual, não adianta. É algo natural, É, né? natural, já não tem como escapar disso. Então, assim, vamos proteger, vamos orientar, né? E eu falo assim, a gente tem algumas dezenas de moças, centenas de moças sendo tratadas, moças e mulheres sendo tratadas hoje, por exemplo, no Costa do Cavalcante, que é a nossa referência, com câncer de colo de útero. Por quê? Porque na idade delas, quando elas estavam na faixa etária da vacina, não existia vacina, né? Ou não foram tomar, né? Então isso é uma tragédia, uma doença que a gente pode praticamente eliminar. A Austrália, que já tem anos de vacinação de HPV, o câncer de colo de útero principalmente está desaparecendo, né? Tem um ou outro relacionado a outros tipos de HPV, outras causas, mas está sumindo. A gente não pode, né, expor nossos filhos até uma doença grave dessa por motivo idiotas, né? Verdade. Deixa eu fazer uma pergunta antes. A gente está falando aqui do sarampo também, né, na rádio. Hoje a questão é mais para a gente falar sobre essa importância da gente cuidar com o sarampo. Como que o sarampo é transmitido? Se a gente morando numa cidade turística, existe um aumento nesse risco em relação ao sarampo? Toda a vida, porque a gente está recebendo o sarampo, assim, ele é de facílima transmissão, né? É secreção nasal, é gotícula de saliva, né? Pode penetrar via nasal, via boca, via conjuntiva. Então, assim, numa proximidade aqui, a gente conversando, se eu tivesse sarampo, eu podia estar transmitindo. Certo. E as pessoas têm que ter claro o seguinte,
que a pessoa está transmitindo, em geral, de 3 a 6 dias antes de ter sintoma evidente. Uau. Então não adianta você, não, se eu olhar um pintadinho eu vou ficar longe, porque a pessoa pode ainda não ter nenhum sintoma e estar transmitindo muito. E proximamente, a gente vê, tem um caso clássico, acho, não lembro, 2017, 2014, nos Estados Unidos, na Disney da Califórnia, tinha um guri que estava nessa fase, brincou, entrou em fila, não sei o quê. Desse guri, que depois apareceu com sarampo, partiu sarampo dali para 14 estados americanos, espalhou nos Estados Unidos inteiro, de um caso, né? Porque eles falam, um caso de sarampo tem o potencial de transmitir para mais 20 pessoas. Por isso que ele é assim, começou, eu falo que é que nem tacar bituca no capim seco, espalha rapidamente, né? E estamos aí com essa tragédia, principalmente no estado de São Paulo, né? Gente, é uma vergonha, né? 4.000 e tantos casos no Brasil, é uma vergonha. A gente tem 13 ou 14 agora no Paraná, fora os que estão sendo investigados, né? Então a gente não pode, houve, né, um interesse da população muito inicial, as pessoas compareceram massivamente nas unidades de saúde para serem vacinadas, mas a gente clama, pelo amor de Deus, quem ainda não fez a vacina e que não está nessa situação de já ter as 2 doses, acima de 1 ano de idade, por favor, que procure a unidade de saúde e se vacine, né? Para profissional de saúde não tem limite de idade, tá? Então quem está na lida, né, da saúde tem que ser vacinado independente da idade. Flávia, aquela pessoa que está na dúvida se fez ou não fez a vacina, faça. A dica é essa. Perdeu a carteirinha, não tenho certeza, não sei, tá com a minha mãe, tá no outro estado, tá no outro país, tá na quinta da não tem certeza. Se essa pessoa não tem nenhuma contraindicação à vacina, e as contraindicações são pouquíssimas, muito específicas, e quem tem contraindicação já foi avisado pelo seu médico de que não pode fazer vacina de vírus vivo. Então, assim, não tem certeza, não tem carteirinha, não tem documentação, para mim é assim, não fez, vai fazer. Não tem contraindicação nenhuma, vai funcionar como dose de reforço e a vida segue. E qual que é a vacina que a comunidade tem que procurar no posto de saúde? Que eles têm usado, você pode ter as 3 vacinas, ou a sarampo sozinha, que era que a gente usava, acho que São Paulo até está usando sarampo sozinha nessa campanha deles. A tríplice viral, que tem sarampo, rubéola e cachumba, então assim, você vai atrás da proteção do sarampo e ainda ganha, leva de brinde, né, a rubéola e a cachumba de proteção, olha que beleza. E não vai ser cobrado nada mais por isso. Graça, né? Né? Muito bom. E para os pequenininhos tem a quádrupla viral, que além vai sarampo, rubéola, cachumba e varicela, que é a popular catapora, que agora na primavera é bem a época que explode. Então, papais, mamães, cuidadores e etc e tal, levem as crianças também. E são vacinas que estão disponíveis no posto de saúde. Então, né? Que nem eu falo assim, tá de graça, não é de graça. Nós já pagamos por ela, né? Verdade. A gente já pagou, não vamos deixar de usar uma coisa pela qual a gente já pagou, todos nós pagamos, né? Já pagamos e continuamos pagando por isso, né? Ninguém está dando nada para ninguém, gente, vocês só estão indo, é um direito, né, que a população tem de ser vacinada e é um dever também, porque nós vivemos em sociedade, a gente se preocupa com a saúde própria, mas a gente tem que se preocupar com a saúde do outro também, porque existem pessoas por algumas doenças que elas têm, por exemplo, paciente com câncer. Então, você imagina aí, um garotinho com câncer, com 3 anos de idade, com leucemia, está fazendo quimioterapia, ele não pode ser vacinado, porque é uma vacina de vírus vivo. Então, quando a gente se vacina, a gente está tendo um ato de solidariedade, a gente está protegendo essas crianças e esses adultos. Um transplantado, o cara é transplantado renal, transplantado fígado, faz uso de imunossupressor, uma pessoa com lúpus, né, faz tratamentos que deixam as defesas muito baixas, não podem ser vacinados. Então, a gente se vacinando, a gente não deixa o sarampo entrar e protege essas pessoas mais vulneráveis. O sarampo é uma doença que mata? Mata e dá sequela, né? Porque ele pode, as pessoas veem muito a questão da pele, mas é uma doença que pode pegar pulmão, pode pegar cérebro, né? Faz meningite, faz encefalite, faz pneumonia
grave, né? Nós tivemos óbitos em São Paulo, né? A gente tem aquele caso inicial que foi um rapaz de 42 anos que nunca havia sido vacinado, faleceu. Temos uma criancinha, acho que de 11 meses, outra de 9 meses, né? Então, assim, desnecessário, né? Poderiam, né? A de 9 e 11 meses, elas não estariam na faixa etária tradicional de vacina, mas se a gente tivesse feito a lição de casa e nós nos tivéssemos todos vacinados, esse vírus não teria chegado a essas crianças. Então, assim, eu falo assim, é o sangue na mão da gente, dessas mortes. Nossa, também. É seríssimo, né? A gente não se vacinar, a gente corre o risco de estar prejudicando, de prejudicar outras pessoas por conta disso. Por isso que não dá para aquela história da liberdade individual e da escolha pessoal, para vacina não cabe, porque realmente não é só pessoal, vai ter um respingo no outro, que não, às vezes não tem a escolha, né, de receber a vacina. Não, eu estou vacinado, ok. Né, não dá, eles não podem ser vacinados, algumas pessoas. Flávia, deixa eu lhe perguntar, além da vacina, existem outras formas de prevenção dessa doença? Não. É vacinar e ponto. Não inventa, né? Não inventa, o povo começa, citronela, não tem, gente, é vacina, é proteção conhecida, é segura, né? Não sei, nós temos, assim, décadas de uso da vacina, décadas de bons serviços prestados, não começa a inventar. Perfeito. Não precisa inventar nisso. E aquela história que a gente ouvia, principalmente das nossas avós, das pessoas mais antigas, que quando tem uma criança com sarampo, coloca outra criança junto, que daí já pega e ela está protegida. Porque era o que as pessoas tinham para fazer, tentar ficar todo nessa brincadeira. Muita gente morreu, né? Muita gente morreu. Mas elas tentavam meio fazer uma vacina às tortas, mas não, já expõe tudo, já adoece tudo, eu já cuido tudo junto, né? Não, pelo amor de Deus, suma, não. Vacina, não inventa. Tem algumas coisas que é bom retroceder e a gente tentar fazer como era antes, mas tem outros que não, esquece. Perfeito, exatamente, é isso aí. Inclusive, lembrando que está tendo a campanha de vacinação nos postos de saúde, está tendo inclusive uma campanha de comunicação na imprensa. Eu escutei nas propagandas aqui na Rádio RCI sobre esse projeto de vacina nas fronteiras, de projeto de vacinação nas fronteiras. Então, quem está na dúvida, ou que está na dúvida se fez a vacina, ou se seu filho faz a vacina, leve ao posto de saúde. A gente não pode esquecer que, assim, nós somos uma área de muito risco para entrada de qualquer doença infecto-contagiosa. Porque a gente tem, que é uma coisa super bacana, são as nossas 82 etnias que a gente, né, fala, né, de boca cheia. Na minha cidade convivem pacificamente 82 etnias, e a gente tem, né, essa fronteira maravilhosa, né, onde a gente almoça na Argentina, faz compra no Paraguai e à noite vai para casa aqui em Foz, que é uma coisa que quem vem de fora acha muito bacana, a gente também, só que isso tem a parte do bônus e a parte do ônus. A gente tem que realmente ser muito mais cuidadoso do que uma cidade que não tem essa característica de alta circulação de pessoas do mundo inteiro. Né? Não é uma cidade que circula gente do Brasil, é uma cidade que circula, né? É uma ONU isso aqui, né? Circula todo mundo. Então a gente recebe, né, pessoas que podem eventualmente estar trazendo uma doença infecto-contagiosa, até desconhecida muitas vezes, e transmitir para o residente. Então, a gente tem que ter um cuidado extra. A gente falou muito sobre sarampo, você falou um pouco sobre HPV, mas quais outras doenças nós temos que ficar atentos aí, protegidos? Então, das doenças, a gente tem, assim, hepatite B, é uma doença muito frequente para a gente aqui no oeste do Paraná. A vacinação dela está liberada, independente de faixa etária. Então, é chegar na unidade de saúde e falar, nunca vacinei para hepatite B, quero fazer. Né? Isso é muito importante aqui. Febre amarela, a gente não se esquece que a gente tem um parque enorme do nosso lado e tem uma zona rural enorme também. Então, vacina de febre amarela já entrou no Paraná, né? O ano passado tem aqueles casos lá, Paranaguá e tal, que até fecharam os parques, a gente não podia escalar e tal. Então, né, febre amarela é uma coisa importante. Tétano, porque ninguém está livre
ferimento, gripe, né, nas grandes campanhas. Então, assim, abre a carteirinha e vê lá tudo que você tem que fazer, faça. Na dúvida, perdeu a carteirinha, vai na unidade de saúde e vai colocando as coisas em dia. Né? E tem na rede privada, a gente tem algumas vacinas essas, que nem a meningite B, meningite ACYW, né, a Zostavax, que é do zoster, para pessoas mais acima de 50 anos. Então, tem uma série de... Flávia, eu perdi minha carteirinha. Eu preciso começar uma nova e eu não sei quais são as vacinas para o momento. Eu vou no posto de saúde, você não sabe, isso? mas a enfermeira da sala de vacina sabe. Né? Corre para o posto de saúde e pede para fazer as vacinas que estão acontecendo naquele momento. Você vai ser considerado, quando a pessoa chega, você vai ser considerado um não vacinado, né? Então você vai fazer os esquemas, né, apropriados para a tua faixa etária. Tem algumas vacinas, infelizmente, que elas estão restritas à faixa etária dentro da rede pública, né? Ela até poderia ser, tipo, por exemplo, varicela, hepatite A, eles estão fazendo só nos pequenos, né, por uma questão puramente de custo. Não que o adulto não possa fazer. Né? E algumas que não existem, mas daí eles vão botar em dia, né? Vão refazer o esquema. Né? Esse é o correto. Legal. E não tem nenhum perigo, por exemplo, o Fabiano perdeu a vacina dele, ele vai, quem sabe, revacinar a vacina do sarampo. Não. Se ele já tinha essa vacina antes, não tem Pra você ter uma ideia, eu tenho 5 doses da vacina. A minha filha tem 4. E eu tenho sim, porque eu falei assim, é vergonheira master, né? A pessoa infectologista, dona de clínica de vacina, né? A filha ou ela, né? Ou qualquer aparentado meu aparecer com sarampo. Daí né? eu tenho que ir embora da cidade, né? Então eu falei assim, não, vai. Isadora, mãe, olha aqui, vai tomar de novo. Não quero saber. Legal. É muita vergonheira, né? Legal. Gente, deixa eu só segurar rapidinho aqui para falar com o pessoal que está acompanhando a gente no Facebook. O Gustavo Amorim aqui mandou muitas palmas. O Felipe Andrade, excelente rádio, sempre com assuntos interessantes. Maiara Godoy, a Flávia Trent, sempre excelente, fala com clareza e propriedade. Essa do fã-clube eu não conto, é amigo fazendo comentário, é sacanagem. Legal. Ramon Fernandes Lourenço, Gabriela Willig, opa, Inception aqui. Gustavo Amorim, já falei. Ronaldo Alves, Vani Lopes, Fernando Zanella, Ricardo Gasparotto, e Sonja Hendrich. Muito bacana, então, o pessoal que está acompanhando a gente na live do Facebook, mandando um alô aqui. E a gente estava falando, então, sobre sarampo, vacinação. Isso, Flávio, eu queria aproveitar, a gente está aqui, para quem ligou agora o rádio, né? A gente está recebendo a Flávia Trent, que é médica infectologista e também é professora do curso de medicina da Unila. Eu queria que você contasse um pouco sobre o curso de medicina, porque é sempre um curso que causa bastante curiosidade, foi um curso muito esperado aqui em Foz do Iguaçu. Como é que está rolando as aulas, os projetos e as atividades lá no curso? Então, assim, o curso, ele vem numa premissa, né, toda nova, né? A premissa original da própria Unila, que metade da nossa classe é de estudantes brasileiros e a outra metade de latinos-americanos de diversos países, né, e Caribe também. E então isso já dá uma riqueza enorme para qualquer curso da Unila, é um diferencial que a gente tem em relação a todas as universidades no Brasil inteiro, porque é muito bacana essa troca que a gente faz entre as diversas culturas, né? Até nos hábitos, na forma de se portar, na comida, na música. Eu acho, assim, muito uma riqueza, assim, não tem como medir isso em valores, né? As pessoas adoram hoje em dia botar em valor, planilha, não sei o que, isso é imensurável, né? Tem sido, acho assim, que abre, né, os olhos, né, do brasileiro para outros povos. Eu vi uma vez um comentário, não lembro quem que faz, que o Brasil ele fica de costas, né, para a América Latina, ele fica de costas para o lugar onde ele sempre está, ele não conhece os vizinhos. Vai para a Europa, né, vai para a América do Norte, vai para Tailândia, vai para não sei aonde, mas não conhece os próprios vizinhos. E eu acho que a Unila ela avança muito nesse sentido, de estimular isso, a curiosidade. Quero ir para a Colômbia, né? Quero ir para o Peru, quero ir, né? Quero conhecer essas terras dessas pessoas tão bacanas que estão vindo aqui. Então isso é muito legal e no curso de medicina não é diferente. Eu
particularmente, acho muito bonitinho, que eu brinco com meus alunos, que eu acho tão fofo quando eles chegam e falam, olá, prof! É muito mais... Oi, prof! É uma coisa. Agora, olá, prof! É muito fofo. Eu adoro. E assim, a medicina, ela chegou justo na mudança das diretrizes curriculares nacionais, que ela coloca o aluno na prática muito cedo, e não numa prática fechada dentro dos muros da universidade, né? Não é o ambulatório da universidade, o hospital da universidade, como era na minha época. Eles fazem o curso de medicina dentro da rede SUS, do Muito Sistema legal. Único de Saúde. Então, eles estão aonde? Na Unidade Básica de Saúde, e não só aqui em Foz. A gente tem alunos em Santa Terezinha, tem alunos em São Miguel, as pessoas não sabem muito disso. Que legal. Dentro da unidade de saúde. Eles estão aonde? Eles estão no SAMU, eles estão no pronto-socorro do Hospital Municipal, eles estão dentro das UPAs, né? Ou seja, o nosso aluno, ele está tendo uma vivência do SUS real. Eu, por exemplo, quando me formei, que eu vivia fechada, que a gente fala na Ilha Fantasia da universidade, quando eu vi para o SUS real, eu não sabia me conduzir. Eu tive que aprender sozinha todos os códigos, todos os fluxos, todos os problemas, inclusive. Eu até falo para eles, até os problemas para o bem e para o mal, vocês estão vivendo, sabem que existem, e sabem, assim, como, aprendam, assim, como é que a gente contorna isso, como é que a gente melhora. E eu acho, assim, que os alunos, eles têm entrado nas estruturas, e com a atuação deles, pouco a pouco, eles têm melhorado as estruturas, e as estruturas a gente tem que agradecer, são muito receptivas, né? Eu quero agradecer, assim, muito o pessoal do pronto-socorro, do Hospital Municipal, do SAMU, das UPAs, porque como eu sou coordenadora das urgências e emergências, né, o pessoal foi muito aberto em receber os nossos alunos, né? E os nossos alunos gostam muito, né, desses cenários de prática, porque urgência e emergência é uma coisa da rotina de todo médico, né? Então o curso vem vindo assim, mais um ano a gente forma a primeira turma, então assim, no meio do ano que vem, né, um pouco menos até, no meio do ano que vem a gente deve formar a primeira turma, e as coisas assim, estão se formando, estão se consolidando, a gente quer ampliar as áreas de estágio, né, dentro das diversas estruturas que a gente tem no município, porque cada uma a gente tem que construir esse local, né, para receber o aluno, né, porque não são estruturas acostumadas em receber o aluno. Então é muito legal. Bacana, você está falando até então na prática para aprender. De fato, medicina não tem como você ir para o mercado sem ter tido a prática durante a faculdade. O doente que te ensina medicina, em nenhum momento se aprende mais do que no teu contato com o paciente. Legal, e hoje a gente tem falado muito sobre educação 4.0, sala de aula invertida, aprendizado baseado em problema. Tudo metodologia ativa. Tem tudo a ver com isso. A gente coloca eles... E o paciente, ele fica muito feliz em ser atendido pelos alunos, né? Ele se sente muito, muito respeitado, muito ouvido, legal. Né? É muito, muito legal. E deve ser uma experiência incrível para os alunos também, né? Estar lá e fazer essa prática, colocar a mão na massa. Hoje à tarde é o dia que eu tenho um ambulatório de infectologia ali na Paraná. E, claro, a gente atende assim, são 5 pacientes, porque os alunos, né, são alunos de pré-internato, eles não têm aquela experiência toda, então a gente tem que ir devagarzinho, não dá para botar 20 pacientes para eles atenderem, né? Então a gente vai, eles conversam com o paciente, fazem anamnese, fazem exame físico, fazem as suas hipóteses, daí a gente vê junto o caso, né? O paciente não fica só com o aluno, né? Tem sempre o docente junto, né? E daí depois a gente discute os aspectos mais da ciência ali, né? Mas é uma experiência muito legal. Flávia, vamos retomar o nosso assunto sobre as vacinas, porque chegaram 2 dúvidas aqui de uma ouvinte, da Sonja Hendrich Haureg. Ela quer saber se a pessoa já teve sarampo quando pequena, tem possibilidade de pegar novamente? E também qual é a vacina que se toma depois dos 50 anos e qual é a prevenção que ela oferece? Ah, tá. Já vou falar. Bom, em relação a... Eu ouvi muitas essas perguntas, inclusive de colegas meus médicos. Flávia, já tive sarampo quando eu era criança. Eu falei, ó, história de minha avó falou, minha mãe falou, o médico falou que eu tive. Não, para infectologista, isso não é fato, porque existem outras doenças que se confundem com sarampo, tá? Então, pra gente, tive sarampo, só vai ser real se o paciente fizer o exame sorológico
específico para sarampo, que daí me diga que realmente ele é imune para sarampo. Só assim eu juro por Deus que aquela pessoa teve sarampo e que então não precisa ser vacinada. História de eu tive, juro que teve, nossa, foi no melhor médico do mundo que diagnosticou, não interessa, eu quero sorologia para daí a gente ter certeza. Não dá para ter dúvida, pode ser, não dá. Até porque aquele sintoma clássico de bolinhas Sim. É um sintoma de outras doenças exatamente. também, né? E a vacina que é feita acima dos 50 anos é uma vacina de prevenção para o herpes zoster, né? O herpes zoster é o que o popular chamado cobreiro. Como acima dos 50 anos é onde vai aumentando o risco dele aparecer, que ele é uma reativação do vírus da catapora que a gente tem em geral mais jovem, né, na infância, então acima dos 50 anos ela tá, a que a gente tem comercialmente é a Zostavax, né, e tem um resultado bem bom, é uma dose só e aquele abraço. E é uma vacina que está disponível na rede pública? Não, essa não tem na rede ainda. E para homens e mulheres? Essa, homens e mulheres, fez 50 anos, tá valendo. Não tem contraindicação, porque também, assim, se tiver a contraindicação, porque ela é vacina de vírus vivo, daí você não faz, mas não tendo contraindicação, você manda ver. Geralmente, quais são as pessoas que têm contraindicação para tomar vacina? É que, assim, as vacinas com contraindicação, usualmente, assim, na especificidade, assim, vírus vivo. Por quê? Como o nome diz, o vírus está vivo ali, só que ele está muito atenuado, incapaz de fazer doença. São pessoas, então, que têm as defesas muito rebaixadas, e daí até desse vírus atordoadinho, elas correm o risco de adoecer. Então, são quem? Pacientes com AIDS, não é paciente com HIV, né? É paciente com AIDS, doença, manifesta, né? Paciente que está fazendo quimioterapia por alguma doença, né? Paciente que toma altas doses de corticoide, também por alguma doença de autoimunidade. Paciente transplantado, que faz uso de medicações imunossupressoras para não rejeitar o transplante, né? E pacientes que têm deficiências imunológicas outras que não AIDS. Então, assim, é um grupo muito, no total da população, é um grupo muito específico e fechado, e que no acompanhamento deles, eles já são avisados pelos seus médicos de que eles não podem fazer, por exemplo, febre amarela, não podem fazer vacina de sarampo, não podem fazer vacina de dengue, né? Todas as vacinas que forem de vírus vivo e a BCG, que é uma bactéria, né? Que é o Mycobacterium bovis, a gente evita fazer nessa população. E reforçando você que deveria tomar. Se você não toma, você aumenta o risco dessas pessoas que não podem. Exatamente. Então, façam as suas vacinas. Acho que é importante você reforçar isso. Você expõe o outro. Exatamente. Eu acho que o curso de medicina acho que também veio um pouco para Foz para ajudar a população a esclarecer. Eu até ouvi um termo ontem que é tipo de letramento de saúde, de fazer um pouco trazer essa consciência, as informações para a nossa população, para a nossa comunidade. A gente tem muito isso aí, a ação das ligas, né? A gente tem a primeira liga que a gente tem, que é do trauma e emergência, ela vive, recentemente teve o dia, né, mundial da ressuscitação, né? Eles estavam até no shopping, JE, fazendo curso, eles fizeram uma conta outro dia, tem não sei quantas mil pessoas já capacitadas em Foz do Iguaçu para fazer reanimação cardiopulmonar, no caso, em qualquer lugar, né? Então eles estão indo para a escola, estão indo para funcionários, foram para o exército, outro dia estavam numa academia, né? Os professores e alunos pediram, né? E eles são muito solícitos, estão fazendo um link com os alunos do Paraguai para levar para lá, fazer eventos conjuntos, né? Isso é só uma das ligas, fora que tem de pediatria, tem de neuro, tem um monte de ligas, os ligantes são muito atuantes mesmo. Legal, e normalmente esse público que faz parte dessa liga são estudantes? São estudantes, são estudantes de medicina. E daí tem os projetos, né? Tem milhões de outros projetos de extensão que o objetivo é justamente esse, é chegar à população, né? Contribuir realmente com a saúde, né, que eu falo assim, às vezes a gente tem Secretaria da Saúde, vai chamar a Secretaria da Doença, né, porque a gente tem que trabalhar em prevenção maciçamente. Claro, vai fazer saúde curativa, mas tem que sair prevenção e promoção, é mais barato, é mais trabalhoso, mas é mais barato e o resultado de longo prazo é muito melhor, né?
o não adoecimento da população. Essa tem que ser a grande meta, né? Você acha que teve uma mudança no perfil da medicina, que antes era uma medicina que tratava a doença e agora é uma medicina que trata a pessoa para evitar a doença? Está havendo. A gente começa a ver um foco maior não maior, mas um foco na prevenção também e promoção. Tá inclusive no nosso projeto político-pedagógico, tá assim, né? Dentro do curso de medicina da UNILA, não é só assistência, né? Também é prevenção e promoção de saúde. E de uma forma geral, eu vejo que está mudando, mas eu acho que muito lento, né? A gente não vê grandes iniciativas, né, em saúde pública de prevenção. Vacina é uma iniciativa excelente, mas a gente não vê nada, por exemplo, que nem eu falo que se colocasse assim, um professor de educação física, nutricionista e psicólogo em cada UBS e alguém da arte, a gente, nossa, não precisaria de tanto médico, né? Uhum. Legal. Queria aproveitar que a Flávia falou sobre as ligas dos alunos de medicina. Nesse domingo, que é dia 29 de setembro, é o Dia Mundial do Coração, e a Liga Acadêmica de Cardiologia, junto com a Liga Universitária de Medicina do Estilo de Vida e Salutogênese, vai promover uma atividade na feirinha da JK, das 9h30 ao meio-dia, com ações aí educativas em comemoração ao Dia Mundial do Coração. Vai ter um bate-papo com as pessoas, a comunidade que estiver passando na feirinha, sobre as principais doenças cardiovasculares e como prevenir as doenças cardiovasculares, e também algumas outras atividades, como aferição de pressão e outras ações dos alunos e professores dos cursos de medicina. Quem quiser, está todo mundo convidado a participar. E é bom ficar de olho, né? Porque as ligas promovem várias atividades aqui em Foz do Iguaçu. Bacana. E eu queria aproveitar também e falar o seguinte: a gente está vivendo numa era de tanta informação, né? Eu vejo, por exemplo, alunos em sala de aula que de fato conhecem, sabem da importância de cuidar da saúde, por exemplo, com uma alimentação mais adequada, com atividade física, mas ainda assim essa juventude está muito sedentária. Eu acho que eu vejo muita gente falando que sabe o que deveria fazer, mas que não faz. Então, também essa consciência, não sei como é que fica, né? De repente, o exemplo que a gente precisa dar para eles, enfim, é meio complexo essa situação, né? É que eu acho assim, que a gente tem que facilitar, né? A gente tem que ter mais áreas, porque, por exemplo, a gente sai um pouco, você não tem uma praça, você não tem a ciclovia, você não tem uma pista, você não tem o velho e bom campinho de futebol, que daí o pai e a mãe tem medo que o filho vai lá, não sei o quê, porque acha que a área não é segura, né? Então eu acho assim que essas pequenas, né, mais parque, a gente tem o Parque Nacional, né? Mas a gente não tem pequenos parques ao longo da cidade, tem uma outra pracinha, uma coisa muito acanhada. Então, eu acho assim que isso seria uma coisa que é uma coisa baratíssima comparada com qualquer. Montou a estrutura, você conserva ali, mas é uma estrutura barata, de manutenção barata, né? E estimular as pessoas, né? Nas escolas também a gente precisa, né? Mexa-se, né? Todo mundo, cada tantos minutos, mexe um pouco, faz isso, faz aquilo. Tai Chi Chuan, yoga, que é um negócio que você pode dar aulões para centenas de pessoas e usa o quê? No máximo vai usar um colchonete. Tai Chi Chuan nem isso, né? Usa só você. Bota lá o professor numa praçona, num ginásio, num terreno bacana e tal, e bora, né? Sem contar que ajuda a diminuir a ansiedade, depressão, que a gente fala no mês do suicídio aí, né? Olha só, isso então. Tá triste. Pois é. E, ao mesmo tempo, também reforçando que é mais barato a prevenção do que o tratamento. E tem, assim, a escolha pessoal também, né? A pessoa se prestar a isso. E outra coisa que eu estava vendo ontem, uma comparação, e é bem real, então, assim, mostra a foto de um hambúrguer, né, e a foto de uma salada incrementadora. Então, assim, seria o preço do hambúrguer sairia R$6 e o da salada 20. Então, isso eu tenho uma amiga nutricionista que 20 e tantos anos atrás já falou assim, a questão é que o carboidrato é barato. Comparado com proteína,
comparado com vegetal, comparado com fruta, o carboidrato, ele é barato. Só que não é saudável, Não né? é saudável. Só que, assim, tem que ter, assim, algum tipo, não sei, de subsídio, alguma coisa que seja, que né, incentive, porque a pessoa, vou fazer uma salada, aí vai lá, deixa o orçamento do mês, É complicado. e o carboidrato, um pacote de macarrão, arroz, pão, essas coisas, você... Sem contar que muitas vezes é mais prático, né? Prático, a também, saciedade é maior, né? E, por exemplo, no tocante a açúcares e gordura, fritura, o nosso paladar, ele é feito para... É uma delícia, vamos falar a verdade. Tem a questão cultural, né? A gente cresce comendo isso. Cresce comendo. Várias questões. E fala, às vezes, a mãe não está mais em casa, né? Pai não está mais em casa, não tem quem cozinhe. O pessoal come na rua, né? Ainda que a gente tenha uns por quilo aqui que dá para diversificar, mas tem lugar que... quando eu viajei para os Estados Unidos, era bem isso mesmo. Assim, o combo ali, o refri, batata frita e o sanduba eram muito mais baratos do que a gente comer um prato com salada, peito de frango, lá, quando achava, né? Quando tinha lugar nos parques lá, você não acha uma comida mínima, tu leva de casa ou você só come junk food. No primeiro dia é divertido, no segundo você já tá... A gente está caminhando bem para o finalzinho do programa. Gabi, você tem alguma última pergunta para fazer? Então, eu só queria deixar o espaço aberto para a Flávia se despedir e também deixar algum recado para os nossos ouvintes que estão acompanhando aí o programa. O recado é assim, vacine-se, né? Use, né, o imposto que você paga e já pagou, vai lá, né, faça uso, né, desse teu direito de se vacinar e também do seu dever de, por viver em sociedade, né, proteger também o outro, né, se preocupar um pouco com o outro, que não, né, sair um pouco do próprio umbigo, né. Muito bom, muito bom. Flávia, muito obrigada pela tua participação aqui hoje. Obrigada, Fabiano, por nos acompanhar. E nós, da Unila, voltamos na próxima quinta-feira aí com as informações do mundo do ensino, da pesquisa e da extensão universitária. É isso aí, valeu, até amanhã. Tchau, tchau.